Agora eu queria falar com a senhora rapidamente, doutora, sobre a doença, a diabetes, né, que é uma doença silenciosa e que, de certa forma, vai destruindo o ser humano que a tem ao longo dos anos, né, vai ali imobilizando ele de uma certa forma que ele não percebe em determinados aspectos, né, e é uma doença que vem crescendo muito no nosso país, né? Exatamente, Nelson. O diabetes é uma doença silenciosa. O diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, acomete 95% das pessoas com diabetes. E tem uma instalação lenta, então a pessoa não sabe que tem diabetes até que ela está numa fase avançada, já com muitas complicações. E o grande problema é que as taxas de novos casos, elas vêm aumentando no Brasil e no mundo inteiro. Hoje, 10% da população brasileira, e é mais ou menos esse o número que é a população mundial, ou seja, 10% das pessoas do mundo adultas convivem com diabetes. E as projeções para os próximos anos, até 2035, é que a gente tem um crescimento global no planeta de 50% de novos casos. Tem regiões do planeta, como a África, que vai ter um crescimento ultrapassando 100% da população. Ou seja, hoje nós temos 500 milhões de pessoas no planeta com diabetes e a estimativa é que esse número chegue aí a 700, 800 bilhões em 2035, e o que significa que muito mais pessoas vão ter despesas com gastos de saúde, complicações crônicas como retinopatia, doença renal, complicações vasculares, e a gente não pode esperar as pessoas terem alguma complicação para fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico ele tem que ser ativo, buscar pelos fatores de risco e fazer o rastreamento. Então, todas as pessoas acima de 45 anos devem fazer o exame de glicose, que é um exame de sangue simples, barato, ou a hemoglobina glicada, ou a curva glicêmica, que são os 3 exames que definem se a pessoa tem diabetes, se ela está normal, ou ela está na faixa de risco. E se ela tiver menos de 45 anos, mas com fatores de risco para diabetes, elas também devem buscar fazer esse exame para o diagnóstico, que são ter história familiar de diabetes, estar acima do peso, ter pressão alta, ter colesterol alto, já ter apresentado diabetes gestacional, ter síndrome metabólica, ovário policístico. Então, são condições que aumentam muito a chance da pessoa ter diabetes, mesmo numa idade mais precoce, né? O excesso de peso é um fator de risco extremamente importante, e a prevalência da obesidade ela vem acompanhando o número de pessoas com diabetes. Então, da mesma forma que cresce o número de pessoas com excesso de peso, cresce em paralelo, porque são condições associadas, o número de pessoas com diabetes. Doutora Diana Santini, muito obrigado. Eu que agradeço.